Deixa eu colocar aqui o título da live. Boa tarde primeiro, né, gente? Deixa eu colocar aqui o título da live. Vanessa já chegou aqui. Só um minutinho, Vanessa. Familiar, prontinho. Fixar. Boa tarde, Vanessa, Tainá. Olha só, hoje a nossa live é com convidada especial, é com a Vanessa Zotarelli. Ei, Vanessa! Boa tarde, tudo bem? Boa Boa tarde. tarde! Gente, a Vanessa é a convidada de hoje. A Vanessa, ela vai falar sobre a questão financeira, não é isso mesmo? É isso aí. Bora trabalhar essa questão financeira desde a infância, né, Isa? Desde a infância. Então, a gente vai falar sobre como trabalhar essa consciência, né, financeira na família, né? Principalmente aí com os pequenos, com os nossos filhos, porque a gente percebe que a questão com o dinheiro, com o financeiro, é algo que precisa ser ensinado, assim como o português e a matemática. E para quem está aí, né, ou para quem vai chegar depois, ainda não me conhece, eu sou Isabela Oliveira, eu sou psicóloga infantil e parental, então eu atendo aqui crianças e adolescentes aqui no meu consultório e também oriento os pais, ajudo os pais e tenho programas para encorajar os pais a lidarem com seus filhos. E temos aqui a Vanessa, que ela vai se apresentar também. Olá, Oi, Nani. pessoal. Eu sou a Vanessa Zotarelli, sou a mãe do Pedro Henrique, que tem 4 anos, do Heitor, que tem 1 aninho. Então, essa questão de educação financeira, então, vem dentro aqui da minha casa também. Estou passando por isso também. Sou casada há 8 anos com o Fabiano e transitei em 2018 da área contábil para a área de planejamento financeiro pessoal. Então, eu trabalho ajudando mães, mulheres, principalmente, a trabalhar ali, né, essas questões financeiras dentro da família, principalmente porque, né, geralmente é a mulher que é o alicerce da família, né, de todas as decisões. E é algo que eu gosto de falar muito, que planejar também é um ato de amor. Então, por isso que eu Sim, trago principalmente essa questão de trabalhar com mulheres, com mães. Acho que é bem bacana. sim, sim. E é isso, é bem bacana, né? Boa tarde, Nani. Boa tarde quem chegou aí. Quem? Teve alguém que comentou aqui que é um assunto muito importante, né? E a gente realmente precisa falar disso, né, Vanessa? Porque, assim, parece que o assunto dinheiro, ele é um tabu. É algo que não se pode falar. Na nossa sociedade é assim, né? É Não pode sinal. falar quanto ganha, não pode falar sobre isso, não pode falar nada sobre dinheiro, né? Isso, e aí esse tabu, Isa, ele não é que parece, ainda existe, infelizmente, né? Não só a gente vai falar muito aqui da educação, da consciência financeira na infância, mas no Sim, geral, né? Então, sim, acho que você é adulto, você começar a parar para pensar aí nessa questão de consciência financeira e tal, você começa a perceber que ainda é tabu, porque as ainda é pessoas tabu. em falar abertamente e tal. Tanto é que quando eu vou apresentar meu trabalho, geralmente eu falo que é planejamento de vida. Aí a pessoa, planejamento de vida? Como assim? Aí sim eu falo que é através de um planejamento financeiro. Porque se logo de cara eu falo planejamento financeiro, o que, que vem na cabeça das pessoas? Planilhas, números, ai, eu não sei fazer isso, eu não sei controlar, e etc. Os boletos para cá, boletos para lá. Até, ó, o meu queridinho aqui, né? A vida não é só pagar boletos, gente. Então, Gente, não é, né? A gente precisa ver tão além disso, né, Vanessa? muito, muito, vai muito além, né? A gente fala dentro do planejamento financeiro, mais de 90%, ali em torno de 95% é comportamento humano. E aí daí que vem essa questão que você falou, né? Às vezes é muito falado que dinheiro não dá em árvore, né? Muitas crenças ali que a gente até vai falar um pouco mais hoje sobre isso, Sim, sim. ela é criada na infância. Então, vai enraizando isso e acaba sendo muito comportamental. E às vezes a pessoa não Uhum. consegue entender por que é tão consumista, porque todo o dinheiro que cai na conta vai embora. Então, mais de 90% é comportamento. Então, aquela Sim, questão de planilhas, números, cálculos, é os outros 5% que a gente utiliza como ferramenta. Então, é bem diferente sim, a história. sim. Vanessa, fala mais pra gente, assim, boa tarde, tá? Já fez as contas, chegou aí. Fala mais pra gente
sobre como assim, o que seria mesmo, de fato, na prática, essa consciência financeira e como que a gente coloca isso em prática na vida, no dia a dia. Tá. E eu vou até falar até respondendo já, aproveitando, porque tem muito a ver a sua pergunta com uma pergunta que eu recebi na caixinha, que eu deixei lá na caixinha nos meus stories. Qual o Sim. melhor momento de a gente introduzir educação financeira dentro de casa? Tem uma filha Ai, de que bacana. tem uma filha de 3 anos e aí, o que, que eu falo para ela para fazer essa parte da educação financeira, né? Essa parte, a consciência financeira, ela vem através de atos, de hábitos, né? Então, principalmente falando na infância, é um pouquinho complicado você falar, vou sentar com meu filho e agora vamos estudar educação financeira. Não, né? Assim como toda parte da educação dos nossos filhos, a gente educa pelo exemplo. Então, é realmente você dar esse olhar para as suas finanças e dar um significado, né? Acho que, resumindo a sua pergunta aqui, Isa, Sim, consciência financeira se dá pela importância, né? O que é realmente importante na sua vida, você entender quais são os seus valores pessoais, né? Entender que você é responsável para fazer a mudança que você quer mudar. Não quer pagar um sim, monte de boleto, jogar o boleto para cima e identificar qual que você vai pagar. Então, traz aí a questão da consciência financeira, justamente você identificar o que é realmente importante na sua vida, né? Trazendo aí esse conceito planejamento de vidas, para você realmente começar a trabalhar em cima disso. Por quê? Algumas pessoas identificam que, ai, é chato, não quero fazer. Muitas pessoas postergam mesmo de fazer, de cuidar, justamente porque não tem esse olhar da importância, do que é realmente importante. E a gente fica um pouco sim. refém, né, Isa, de ai, não quero fazer um orçamento, porque esse orçamento vai me fazer mal, etc e tal. Mas trazendo a consciência, né, a clareza do que é realmente importante para você, você vai montar o seu orçamento de acordo com o que você queira viver. E não ao contrário, você viver do orçamento que você montou, simplesmente pagando contas e uma coisa atropelando a outra. Então, resumidamente, para mim, a consciência financeira é quando você consegue ter o olhar e a clareza do que é realmente importante na sua vida e como você quer Uhum. viver ela. Sim, é construir mesmo, né? É planejar, é pensar no futuro. Porque por mais que seja tabu, né, Vanessa? O dinheiro ele é muito bom. O dinheiro compra muitas coisas. A gente tem uma vida no sentido assim de não se preocupar com as contas, de conseguir pagar as contas, de conseguir fazer uma viagem, de conseguir ter a casa que a gente gostaria de ter, quando a gente tem esse dinheiro. Mas quando a gente tem essas crenças que limitam, esse comportamento que impede, né, da gente realmente prosperar, isso fica cada vez mais longe. Porque, na verdade, tem essa crença de que dinheiro é sujo. Sim. De que mais fácil, como é que é mesmo? Eu nunca sei os ditados, gente, eu erro. Aquele lá, o ditado da Bíblia da agulha, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É alguma coisa nesse sentido aí. É. Então, assim, essas crenças acabam impedindo muito da gente conseguir, né, ter o dinheiro. E tem pessoas que se sentem mal, porque às vezes no sistema familiar, todo mundo, assim, em questão financeira, são pessoas fracassadas, são pessoas que vivem devendo, são pessoas que não conseguem prosperar. A Flávia está dizendo que é isso mesmo, que eu falei certo. E vive É, aquele mundo de às vezes, né? escassez, né? Aí entra um pouquinho da Sim, crença de escassez aí também. porque aí a família toda, ninguém conseguiu prosperar. Como que você vai lá e prospera? É como se você não pertencesse àquele grupo, né? E aí a gente prefere manter. Sabe uma coisa que eu percebi muito? Às vezes, grupos de WhatsApp, que é onde a gente está com muita frequência, né? Até redes sociais mesmo. Às vezes vai um lá no grupo e fala, eu tô sem dinheiro, eu não consigo fazer isso. Aí parece que todo mundo quer falar aquilo, mesmo se a sua Aí situação é diferente. o outro vai falando. Todo mundo vai entrando nessa ideia e a gente não entende o quanto que isso é perigoso. A gente chama a escassez para nós. Muitas vezes, né? A maior parte do tempo, a gente chama essa escassez sem perceber. Então, assim, isso está presente
em todos os momentos da nossa vida, não é isso? Exatamente, em todos os momentos, Isa. E até a gente falando aqui, principalmente na primeira infância, né? É muito do que a gente comunica para os nossos filhos, o que a gente fala, né, verbalmente. Então, ou seja, o que, que ele vai ouvir, as atitudes que a gente vai tomar, ou seja, as nossas ações, e as experiências que eles vão ter perante o dinheiro. Então, o principal ali que eu vejo que a gente precisa tomar muito cuidado é na comunicação. Até essa Sim, frase, né, que você comentou agora, o dinheiro é sujo. Quem não ouviu essa frase quando era criança, que atira a primeira pedra, né? verdade. O dinheiro é sujo, não pega e tal. É claro, talvez a comunicação nesse o dinheiro é sujo não é nem porque o dinheiro é ruim. É porque veio da rua, muitas pessoas pegaram e Sim, mandaram aquele dinheiro para você não pegar e colocar a mão na boca, etc e tal. E realmente, né, faz todo sentido. Mas da forma como é comunicada é que a gente tem que tomar cuidado, né? sim. Então, por exemplo, aqui em casa, o que que a gente faz? Principalmente agora, nesse momento de pandemia, o uso do álcool em gel, né, o hábito de lavar as mãos mais vezes se tornou muito mais consciente. Então, o meu filho, ele tem um cofrinho, e quando ele pega as moedinhas e vai colocar lá no cofrinho, a gente sempre explica, olha, esse dinheiro veio da rua, muitas pessoas pegaram, e assim como todas as outras coisas que a gente está fazendo, que sai e se Sim. encosta em algum lugar, tem que passar o álcool em gel, passa o álcool em gel também, lava a mãozinha. Mas em momento algum, a gente comunica aqui em casa a frase, o dinheiro é sujo, né? Eu acho que a comunicação verbal aí é diferente, né? Então, a gente precisa tomar esses cuidados. Até a questão também do hábito ali dentro da sua casa, essa questão de boletos que a gente estava falando agora, né? Sim. Só pago conta, só trabalho para pagar conta. Até reclamar do trabalho, que o trabalho é ruim, que às vezes E isso acontece o tempo todo, né, Vanessa? Assim, assim, às vezes dos pais reclamarem do trabalho, de falar, eu tô cansado, mas eu preciso trabalhar. Algumas formas que a gente vai comunicando para os filhos, a forma como a gente fala, muitas vezes os pais fazem questão de falar que está sem dinheiro, mesmo se tem. É como se fosse bonito, né? É como se fosse bonito, ao invés da gente falar, filha, olha, mamãe tem dinheiro, mas eu não vou comprar isso para você, que o dinheiro está destinado para outra coisa. A que gente é uma prefere dizer que a gente não tem. Sim! E aí a criança ela vai pegando aquilo, ela vai tendo essa ideia de que a gente precisa trabalhar só para receber o dinheiro. E o trabalho ele vai além disso, né? Eu gosto de falar para minha filha que ela fala: "Mamãe, você foi trabalhar para comprar, sei lá, uma boneca para mim?" Eu falo: "Não, mamãe não trabalha só para fazer dinheiro. A mamãe gosta de trabalhar." E eu gosto mesmo, eu não sei viver sem trabalhar, é muito gostoso poder trabalhar também, né? Quando a gente encontra um trabalho que a gente realmente ama. Então eu mostro para ela, não, a mamãe precisa do trabalho, a mamãe se sente bem trabalhando, a mamãe trabalha com outras pessoas, é muito gostoso para a mamãe. Então a gente precisa aprender mesmo até nas pequenas coisas, assim, na forma como a gente responde até sobre o nosso trabalho. Se o seu filho hoje, né, para quem está aí com a gente participando, se o seu filho hoje perguntasse para você o porquê que você trabalha, o que que vocês responderiam, gente? Coloque aqui para nós nos comentários. para saber. Coloquem para gente. Interessante, Isa, você falar isso. Aqui em casa a gente tem muito cuidado dessa comunicação também em relação ao trabalho. Sim, Meu marido é CLT e tem trabalhado de segunda a sexta e um pouco difícil, né, de explicar isso para o Pedro, ainda mais nesse momento que a gente está em casa e tudo, de explicar para ele que é só o pai que está saindo para trabalhar, né? E às vezes ele fica, nossa, mas por que o papai não pode trabalhar de casa igual você? Né? Eu trabalho de casa, minha mãe, minha irmã, todo mundo aqui está trabalhando de casa. E aí, às vezes, sim. ele fica se questionando, por quê? E às vezes meu marido às vezes comunica isso também. Eu tô cansado e tal. Mas eu chamo ele muito para atenção disso, né? De tomar o cuidado de como vai comunicar. Apesar de se tem alguma coisa afligindo no trabalho, etc., a gente não pode passar isso, né? A gente sabe que não é 100% do tempo que a gente está satisfeito, por mais que a gente trabalhe ainda com propósito e tal. E eu tenho comunicado muito pro Pedro em relação ao meu trabalho, né?
que eu ajudo outras pessoas a realizarem seus sonhos, eu ajudo outras pessoas a cuidarem do seu dinheiro. E também explico que eu gosto muito disso, que eu sou muito feliz Sim, fazendo. E sim. eu tô montando um home office aqui, ele faz as aulas dele aqui junto comigo. E aí, foi até engraçado hoje. Ele, no meio da aula, teve uma amiguinha que não participou, porque a mãe tá trabalhando. Ele, ué, mas a minha mãe tá trabalhando também, eu tô aqui do lado dela. Então, assim, Aham. ele brinca de estar trabalhando. Mamãe, vou brincar de trabalhar. Para deixar isso algo mais natural e saudável, né, Isa? Porque eu acredito muito aí, você como psicóloga pode falar muito melhor, a questão do Sim, espelhamento, né? sim. Você até pode explicar melhor, porque eu consigo enxergar isso na prática, né? Porque eu tive um espelhamento ao contrário do que eu vivi na minha infância em relação a algumas coisas. E quero passar um espelhamento para os meus filhos do lado positivo das coisas, não só na questão financeira e tal, mas eu vejo que isso é muito importante, principalmente nessa questão da educação pelo exemplo, né? E é justamente isso. Gente, eu já vou ler os comentários de vocês, tá? Mas assim, essa questão do espelhamento é justamente isso, né? Que os filhos, é o que a gente fala, ó, não é só eu que falo isso como psicóloga. A Ana Lu, a gente fez uma live e ela falou também na questão alimentar, o quanto que isso, né? O quanto que os filhos seguem pelo exemplo. E você também, da área financeira, está falando a mesma coisa. Então, assim, os pais não tem como, nós somos sempre exemplo para os nossos filhos. Às vezes somos exemplo do que fazer, mas às vezes também, né, acontece da gente ser exemplo do que não fazer. Foi o que aconteceu com você, né, Vanessa? Você Sim. percebeu uma postura aí do seu pai de maior descontrole e por isso você falou, não, essa vida, não, gente, é muito sofrimento, deixa eu fazer diferente, né? E se poucas pessoas sabem disso, sabe, Isa, que eu tô contando pro universo agora. A minha família nunca não chegou a passar por um momento muito forte de escassez, houve um momento um pouquinho mais complicado, conturbado, mas Sim, foi justamente isso que você falou, né? Eu vi o meu pai, especificamente o meu pai, passar por um momento bem difícil de dívidas, com cartão de crédito e tal. Tentei até ajudar num certo momento, mas aí por crença por parte dele, ainda não consegui ajudá-lo. sim, sim. Para mim ficou muito claro em um determinado momento da minha vida, ali com 17, 18 anos, que eu não queria aquilo. Tanto é que eu relutei muitos anos para ter um cartão de crédito. Eu acabei tendo por necessidade, né, por conta de uma empresa que eu estava trabalhando. E aí eu falei, Sim, então se eu for ter, vamos fazer o negócio certo. E eu uso sim. hoje tranquilamente. Até depois, quem tiver um pouco mais de curiosidade, essa questão de usar o cartão de crédito de uma forma mais inteligente, fica até o final que eu vou dar um bônus aqui, Ah, uma presente. que legal! Gente, aguarda aí. Deixa eu ler aqui os comentários. Nós perguntamos, né, o que, que eles falariam para os filhos se os filhos perguntassem o motivo de irem trabalhar. A Flávia, da Belinha Brechozinha, ela colocou que com certeza falaria que era para comprar as coisas para eles. Pois é, mas olha só, Flávia, olha agora no seu propósito. Antes você trabalhava com outra coisa, né? A Flávia, ela tá com um negócio novo. Então, assim, Olha, agora, com a Belinha, qual seria a resposta, Flávia? Talvez você daria uma resposta diferente. O Rony, ele colocou trabalho para realizar nossos projetos pessoais, que ela já sabe quais são. Olha que bacana. Quando a gente fala isso, né? Eu acho que isso é tão bonito, olha, os projetos pessoais, porque a gente tem os nossos projetos e a gente precisa levá-los em consideração. Se a gente trabalhar só para pagar as contas básicas, água, luz, telefone, internet, sei lá, né? Gente, que graça tem? Que graça e tem, né? que o Rony ter colocado essa questão. Obrigada, Rony. E muito legal isso, porque dentro do planejamento financeiro, a gente entra com essa questão dos projetos pessoais. Projetos de curto prazo, médio prazo, de longo prazo e até uma questão de independência financeira. Tanto para Sim, casais quanto para a família com filhos, a gente coloca essa questão de cada um entender o projeto de vida do outro, que tem os sim, projetos individuais, tem os sim, projetos do casal e tem um projeto da família. Então, você falando, né, que eles já sabem, né, ela já sabe,
é interessante isso. Isso que é planejar em família, né? Então, você conhecer também os desejos, né? Enfim, do cônjuge, da filha, do filho, independente da idade, né? Muitas pessoas ainda frisam muito para mim, Isa, com que idade que eu vou envolver os meus filhos no planejamento financeiro? Com que Sim, idade que eu vou começar a educação financeira? Educação financeira é desde quando está na barriga. Justamente isso que a gente está falando, né? Do exemplo. Se você quer dar uma boa educação financeira para os seus filhos, tenha uma boa educação financeira também, né? Justamente para você educar pelo exemplo. Então, sim, a questão dos projetos de vida é sensacional. Então, como que você pode até envolver melhor as crianças nisso, né? Por exemplo, vamos fazer um projeto de vida, principalmente nesse momento que a gente está passando. Assim que puder, vamos viajar. Quem nunca, né? Quem que não está se programando para viajar quando tudo se normalizar? é Então, verdade. reunir a família, identificar aonde que gosta mais de passear, se é mais no calor, mais no lugar frio, se é praia, se é campo, enfim. Entender ali também o desejo de cada um, mesmo os pequenininhos. Então, por exemplo, aqui em casa, o Heitor ainda não, porque tem 1 ano, nem fala ainda, mas o Sim. Pedro, com 4 anos, ele já comunica isso, ele já fala: mamãe, eu gosto mais de praia, mamãe, eu gosto mais de piscina. E nessa, só eu que gosto Aham, do sul, sim. então eu fico da minoria. Mas a gente tem esse comum acordo entre a gente, né? De cada vez escolher um lugar para, enfim, a gente conseguir realizar o sonho, o projeto de cada um, né? O desejo de cada um. Mas muito bacana, Rony, adorei isso. E isso é interessante porque, assim, quando a família toda já está sintonizada com o que precisa, né, com o que vai acontecer, todo mundo sonha junto, todo mundo planeja junto. E aí, esse sonho, esses projetos, eles ganham uma maior força, né? Todo mundo está trabalhando em prol disso. Então, assim, tem uma pessoa, né, que eu atendo, uma criança, e que ela tem uma maior consciência, então ela assim, ela vai fazendo vendendo coisinhas que ela sabe produzir para ajudar a família naquele projeto que ela já sabe. Outro dia ela chegou aqui falando que ela já tinha R$ 100. Então imagina, uma criança juntando, trabalhando, ela trabalhando mesmo, produzindo peças, produzindo coisas, e chegou com novas ideias porque quer ajudar a família nesses projetos, sabe? Isso é muito bonito, porque a gente já ensina para eles que aquilo que a gente quer, a gente pode correr atrás para conseguir. Que é Então é possível, muito né? mais do que saber lidar com dinheiro, é realmente como você falou, é um plano de vida, é saber lidar com a vida, é saber que a gente não veio para essa vida para poder ficar passando dificuldade. É só Isso. uma questão de consciência, de conhecimento. Talvez a gente não tenha um conhecimento que alguém que já é rico, que é próspero, e prosperidade não tem a ver só com dinheiro, né? Mas alguém que já alcançou esse patamar, essa pessoa sabe de algo que a gente não sabe, que o outro não sabe, por isso a gente não alcança. Então a consciência, ela vale para tudo, essa consciência, a consciência financeira, a consciência emocional, a consciência de uma educação respeitosa, a consciência de um planejamento também alimentar, a consciência do cuidado, quanto mais informação a gente tiver e saber lidar com essa informação, isso sempre traz o melhor para nós, né? Então, a gente precisa parar, às vezes, de achar que a gente não precisa saber, ou que a gente não merece saber. Uma viagem internacional nunca vou fazer, por que não? É até Não legal é? você falar esse Planeja. ponto. É, dentro do meu primeiro atendimento, né, que é uma anamnese, é uma clínica financeira em que a gente Sim, avalia tudo, né, da família, enfim, o momento que ela está e sai com um diagnóstico financeiro, né, dos pontos fortes, de melhoria e o que precisa fazer do ênfase ali do planejamento dela. E uma das sim, coisas que eu coloco é justamente nessa caixinha ali de projetos de vida. Eu até falo, não se limita se você tem um dinheiro para fazer ou não. Me sim, fala o que você deseja fazer. Porque é justamente o que eu falei lá no início, né? A gente precisa montar um orçamento financeiro, um planejamento financeiro, com base naquilo que é importante para a gente, para nossa família, com base naquilo que a gente acredita
que é a nossa verdade, né, para viver uma vida de acordo com o que a gente quer. E aí Sim, sim, a partir daí do que você quer, aí a gente monta um planejamento, monta um orçamento. E não você viver na dependência de não tenho dinheiro, não dá para fazer isso. Viagem internacional, imagina, isso aqui tá fora da minha realidade. O porquê? Por que não? Né? E às por que vezes não? vai pesquisar, e às vezes a gente fala viagem internacional, mas às vezes ir aqui na Argentina é uma viagem internacional. Sim, e muitas vezes o valor é muito mais acessível do que ir para o Nordeste. É muito mais acessível do que ir para o Nordeste, que a gente ama, né? Mas é muito mais acessível. Entendeu? Então, assim, às vezes não tem muito aquela visão. Eu tive muito isso até na minha casa, né? É, enfim, por muitas vezes a família mesmo não acreditar e tal. Então, eu vim também como um fator disruptivo, digamos assim, sabe? Então, eu fui a primeira a fazer viagem internacional, fui a primeira a fazer intercâmbio e Que eu abri a delícia. porteira, eu brinco, né? Porque outras Sim, pessoas na família começaram a enxergar, nossa, isso é possível. Eu, assim, é possível, sim, né? abre as portas, né? E até uma vez, eu até comentei com meu marido, nossa, eu tô com uma vontade de fazer uma viagem de navio, né? Fazer um cruzeiro. Ele mesmo comunicou isso, imagina, é fora da nossa realidade. Não dá. E aí ele queria para o Nordeste. Saiu mais barato fazer o cruzeiro pela América do Sul do que É, se a gente fosse para Fortaleza, por exemplo, sim, né? É pouca coisa de diferença, mas deu essa diferença. Então, aí também eu trouxe ele para junto, né? De entender que, não, pera, se a gente quer fazer alguma coisa, vamos pesquisar, entender, e às vezes não precisa, beleza, eu vou fazer um passeio no cruzeiro, mas eu também não preciso ficar gastando rios de dinheiro lá. Você faz o sim, planejamento da viagem também, né? Esses sim. dias eu atendi uma cliente que ela falou que pela primeira vez ela conseguiu ir para Nova York. E ela até comentou: ah, fui, mas não podia esbanjar. Mas eu fui, eu consegui realizar o meu sonho. E às vezes não é Sim. exatamente, né, como a gente gostaria que fosse, de esbanjar e tudo, mas entender muito a nossa realidade. É Mas entender primeiro que é possível, né? tá, O exato, primeiro passo foi dado, foi percebido que é possível. E a partir daí, quando a gente alcança uma escadinha, a gente vai subindo, 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 subindo. E é e assim. para mais. O que que eu posso fazer então para fazer dinheiro? Porque o dinheiro a gente faz, a gente não ganha, ninguém ganha dinheiro. A gente faz dinheiro. A Adorei gente faz. essa colocação, Isa. É algo que eu defendo muito também, né? Essa frase, ganhar dinheiro, parece uma coisa assim que é banal, não sei explicar muito bem, mas ganhar, não, a gente não ganha, a gente faz. E a partir do momento que você muda isso, porque o ganhar ele tá muito no passivo, certo? Sim. É muito passivo. É quando você Se eu fala ganho, que será que eu mereci ganhar? exato. Agora, quando você muda o mindset aqui, fala, não, eu faço dinheiro, você pega a responsabilidade para você e depende de você de fazer o dinheiro. Sim, e é justamente isso. Mas ao mesmo tempo é muito poderoso. E eu adorei a sua colocação, porque é algo que eu defendo muito também. Ó, Olha aí. ó, Deixa eu só dar uma atenção para o pessoal aqui. Tem um comentário da Flávia. Gente, boa tarde para quem está aqui conosco. A Flávia colocou que a Flávia está num negócio novo, né? Peraí. Cadê o comentário dela, gente? Não estou conseguindo achar. Achei. Ahn, Hoje, como trabalho em casa, falo com as crianças que gostam de trabalhar e como é melhor trabalhar em casa, com brechózinho, unir o útil ao agradável. Então, né, com essa sensação que ela tem de que é melhor para ela, ela já comunica algo diferente a respeito do trabalho. Quando a gente está num trabalho que a gente não gosta, que a gente está lá mesmo só para ganhar dinheiro, porque existem situações, sim, existem muitas, mas muitas mesmo, né? Talvez a minoria trabalhe não só com o propósito de ganhar dinheiro, trabalha porque gosta, porque se sente bem. Mas a maioria trabalha para ganhar dinheiro e às vezes em algo que não gosta. Então vai falar o que para o filho? Vai mentir para o filho sabe. Os meninos eles são mais inteligentes que a gente. A Ana está aqui conosco, a Ana Lu, nutricionista. Boa tarde para todo mundo que está aqui.
Ô, Vanessa, mas interessante, né? A gente falando sobre essas questões da consciência financeira, das nossas crenças, da forma como a gente comunica. Como que a gente pode ajudar as crianças a entrarem nessa consciência? O que que a gente pode fazer com elas a respeito disso? Bom, além da questão do exemplo, né, dos pais no dia a dia, então, se você quer que seu filho tenha uma educação financeira adequada, você também Sim, precisa ser educado financeiramente. E algumas sim, ações no dia a dia você pode fazer como estratégica mesmo para ajudar as crianças a entenderem. Então, por sim, exemplo, eu gosto muito do cofrinho, né? Mesmo pequenininho ali e tal. E dentro do planejamento financeiro, a gente também ensina na educação financeira que para você investir um certo valor, você tem que ter um objetivo por trás. Seja sim. para reserva de emergência, seja para uma viagem, um projeto de longo prazo. Então, uma coisa que eu gosto muito de usar aqui em casa e tem um efeito muito bacana, na hora de a criança receber aquele dinheiro, aquela moedinha para colocar no cofrinho, explique para ela, ou melhor, pergunte para essa criança por que ela está colocando aquele dinheiro no cofrinho. Para que ela está colocando aquele dinheiro no cofrinho? Instiga ela a ter um objetivo. Aqui em casa, por exemplo, o Pedro ama Hot Wheels. Ama. Então, o objetivo dele geralmente é comprar mais carrinhos Hot Wheels. E o que que a gente faz? Sempre em datas muito específicas, assim, comemorativas, datas importantes. Então, aniversário dele, Dia das Crianças e Natal, principalmente, a gente, nesse meio tempo, junta um dinheirinho no cofrinho e depois vai até a loja, ele abre o cofrinho dele, ele mesmo pega as moedinhas e compra. E até a gente conta em casa quanto que tem, vai na loja e vê, olha, você tem, sei lá, um exemplo, você tem R$ 20. Como é pequenininho e tal, ainda tá aprendendo a questão de números e tal, a gente vai explicando, olha, com esse dinheiro que você tem, só dá para comprar esse e esse. Então, já ir trazendo essa consciência para a criança de que ele tem que comprar de acordo com o que ele tem, não comprar Sim, além, né? E ali é um exercício, né? Um exercício diário. A mesma coisa, aqui o cofrinho talvez sejam ali datas muito específicas, né? E sempre lembrar a criança. Você está colocando dinheiro no cofrinho para quê mesmo? Ah, para comprar Hot Wheels? Ah, tá bom. E às vezes a criança vai dizer, sim. ah, mamãe, que eu quero comprar. Meu filho falou uma vez que quero comprar pão de queijo. Não nega as raízes de Minas Gerais, né? E aí, Aham. tanto da parte da minha mãe quanto da parte da minha sogra, a gente tem um pezinho ali em Minas, né? E aí eu falei assim, ok, Pedro, mas você não tinha falado que era do Hot Wheels? Ah, é verdade. Então, sempre trazer isso para a criança que vai trabalhando nessa consciência. Uma outra coisa muito bacana também que eu gosto de fazer e sempre acabo contando, falando, né, para minhas clientes fazerem com seus filhos também, é ao Sim, levar várias crianças ao supermercado, que poucos pais gostam de fazer isso, porque vira aquela bagunça, sim, criança sim, pedida aqui, sim. criança pedida ali. A gente sempre faz um combinado em casa, desde muito Uhum. pequenininho. Olha, você vai escolher uma coisa diferente. E aí lá dentro a gente negocia, né? Ele quer esse, mas é um só. Então, isso aí já funciona super bem. E também trazer para a criança, para ela se inserir mesmo nessa questão do dia a dia, de ensinar Sim, que você está ali no supermercado para comprar as coisas, que você precisa olhar preço, né, para você não comprar além, né, comparar se está barato, se não está, fazer a lista de supermercado, né, para você ir comprar, ó, sim. tá na lista? Não tá, então não vai levar, né? São atitudes no dia a dia que a gente pode ir trabalhando essa consciência na criança de uma forma lúdica. É como eu falei no início, né? Não adianta você pegar um caderno, ó, vamos sentar agora e vamos estudar educação financeira. Não é, né? Sim. Apesar É na de prática. as escolas estarem começando a trazer esse conceito de educação financeira dentro das escolas, mas com certeza trabalharam de uma forma mais lúdica, né? E ensinando, né, o que que é o dinheiro. O dinheiro é uma troca, né? Você está representando uma troca ali, né, para ter acesso a uma mercadoria. E também, não só o dinheiro, mas o cartão de crédito, né? Ensinar desde cedo para a criança que ali é uma forma de pagamento, né? Porque quantas É. vezes já ouviu até na fase de adolescência. Ah, não tem dinheiro, passa no cartão.
Eles acham que cartão não precisa ter dinheiro por trás, não. É só passar e tá tudo certo, né? Só que não, né? Então, Só já que não. criando A esses conta hábitos vem. dia a dia, né? É muito bacana. E até uma outra coisa muito bacana também, a Sim. gente, por questão de hábito e tal, ai, chega o boleto. Ai, vou pagar uma conta, né? Reclamando. Muito pelo contrário, né? Vamos trazer essa questão da prosperidade. Ai, que bom que eu vou Que pagar o boleto. bom pagar com gratidão. Gratidão, que bom que eu vou pagar esse boleto. Eu trabalhei feliz, realizada. Vou pagar esse boleto. Estou pagando esse boleto porque eu comprei, sei lá, porque eu comprei uma mesa para trabalhar. Olha que felicidade, né? Então, assim, trazer isso. A gente entra num estado de observação, Sim, auto-observação, né? Para a gente começar a observar, que aí fica como dica para vocês pais também, de observar como vocês fazem no dia a dia. Que aí vocês vão parar. Isso aqui eu acho que não tá muito certo, não. E aí é é, normal. Aí é uma questão de dia a dia, de ir colocando isso em prática aos poucos. Mas é muito sim, gostoso. Depois vira hábito. sim. É bem gostoso. E essa questão que você falou, né, da gente pagar as contas com gratidão, Vanessa, isso é muito interessante, porque assim, às vezes nós queremos que o dinheiro chegue até nós, mas na hora que a gente passar para alguém com gratidão aquilo que a gente recebeu e que a gente paga através dele, a gente tem raiva. Ah, eu tenho raiva da conta disso, eu tenho raiva da conta daquilo. Tá, se você tem raiva, então o dinheiro também vai ter raiva de você. Ele não vem, porque dinheiro é energia. Dinheiro é energia, é a forma como a gente lida com ele. Então, assim, a gente precisa entender que se a gente tem conta para pagar, primeiro, a gente consumiu alguma coisa. Você consumiu água, você consumiu luz, você consumiu alimento, você consumiu várias coisas lá no seu cartão, você consumiu. Então, a gente paga tudo aquilo que a gente tem que pagar com gratidão. A gente precisa ter respeito nessa questão, sabe? E é interessante também, quando você. Então, assim, primeiro, essa questão desse respeito, dessa gratidão, os pais é que precisam ter consciência disso e começar a trabalhar com os filhos. Agora, quando você falou lá do cofrinho, eu lembrei da minha filha também. Há pouco tempo atrás, a gente saiu, fomos para um restaurante, e aí era um lugar muito grande, assim, com muita natureza, e tinha a área reservada, que era a área das crianças. Minha filha, claro, foi para lá, ela vai fazer 4 anos no próximo mês. Então, claro, né, que o restaurante colocou um monte de produtos lá à disposição para as crianças ficarem loucas para comprar. E aí ela veio me falar, mamãe, eu gostei. Ela falou que era uma bolinha, uma bolinha. Aí eu falei, pergunta quanto é. Ela perguntou, veio com a informação que podia pagar no dinheiro no cartão. E aí ela foi, a gente entregou o dinheiro para ela, porque a gente estava de frente, assim. Ela foi lá com o dinheiro, ela pagou, ela trouxe o troco, sabe? Ela se sentiu super com isso. E isso também é desenvolver a autonomia deles, Sim, com né? certeza. Que eles podem fazer, que eles sabem fazer. Claro, com supervisão, né, gente? Não é pra você dar uma nota de R$ 100 pro seu filho para ele, sei lá, às vezes é uma criança. Não, não é isso. Mas assim, com supervisão, a gente pode ir ensinando pouco a pouco. E aí teve um momento que ela falou isso, né? Depois ela queria mais coisas. Eu falei, não, ela, mamãe, mas paga com cartão. Também porque eu falei errado, né? Eu falei assim, mamãe não trouxe mais dinheiro. Ela falou, então paga com cartão. Mas aí eu falei para ela, mas o cartão também é dinheiro. Mamãe não tem dinheiro no cartão. Eu errei, eu sei que eu errei, porque eu falei com ela que eu não tinha dinheiro no cartão. Que Por bom que você quê? observou isso, né? Por quê? Porque a minha má vontade naquele momento de querer explicar que não sei o quê, para evitar alguma situação, eu falei que eu não tinha dinheiro no cartão. Ou seja, eu já trouxe a escassez para mim, né? Eu trouxe a escassez para mim sem eu querer. E são essas frases que a gente solta o dia todo, o tempo todo. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, não, gente, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas o arroz tá caro. Gente, tá caro, tá, mas a gente tem condições de comprar um pacote de arroz. Que bom que tem, né? Nós temos Então, condições de comprar um pacote de arroz. Tá caro? Tá sim. Não tô dizendo que tem que estar caro ou sei lá, não é isso. Mas a gente tem que ficar falando, parar de falar que a gente não tem mais condições de comprar aquilo, que a gente não pode comprar, que a gente não tem dinheiro. Ou de rir, né? Quando alguém fala o contrário. Ah, eu tenho condições, aí a gente começa a rir da pessoa, fica zombando da pessoa. Então, é energia, é a forma como a gente lida. E principalmente essa forma como a gente lida é a crença que a gente já coloca ali na cabeça dos nossos filhos. Às vezes a gente fala assim para eles, né, que trabalho é muito duro, tem que trabalhar demais para ganhar dinheiro. E às vezes a gente trabalha
Não desmerecendo quem faz isso, mas às vezes a gente trabalha muito, mas muito mesmo, para ganhar um salário mínimo. Não Exato. desmerecendo, é a maioria. Mas também a gente carrega essa crença, né? A gente carrega essa crença de que a gente precisa se matar para Isso. poder ganhar dinheiro. Acaba sendo até uma crença raiz, porque muitas vezes isso está lá na infância. Então, se você não trabalha o seu autoconhecimento, às vezes você não vai nem identificar por que isso acontece, né? Eu já Sim, vi pessoas, assim, que até de clientes, de justamente isso, sabe? Nossa, eu trabalho, 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 trabalho e o dinheiro não vem, né? Só que aí tem essa questão também, identificar lá atrás o que que aconteceu, né? Eu, no meu atendimento, algumas pessoas até falam, nossa, mas você é coach? Você é psicóloga? Não, gente, eu faço estudo do comportamento humano também, sim, porque, como eu disse, né, mais de 90% é comportamento. E a sim. te ajudar a identificar ali o que, enfim. E uma outra coisa aqui que eu lembrei, aí vai para as empreendedoras, que já ouvi casos, né, quem paga imposto, né, a DAS, principalmente para quem não é MEI, que MEI tem um valor fixo de imposto para pagar todo mês. Então, eu tenho meu lado contadora também, tá, gente? Que eu sou formada em contabilidade também. Então, Sim, algumas pessoas acabam falando, nossa, ai, veio tanto imposto esse mês. Gente, que bom! Isso quer dizer que você faturou mais esse mês, né? Então, sim, é, é uma forma muito geral, assim, é muito ampla, né? E acaba sendo muito sistêmica. Porque uma sim. coisa vai influenciar na outra, né, Isa? Justamente porque burlar os impostos, fazer gato, isso é trazer mais escassez para a gente. A gente às vezes não quer fazer porque talvez não tenha o dinheiro, mas quanto mais a gente faz, mais sem dinheiro a gente fica. Porque é a ideia de escassez, né? É realmente a questão do mindset, da gente poder trabalhar a nossa mente, a nossa forma de olhar. E assim, é tão bonito, né? Seria tão bacana, tão bonito se a gente pudesse ter mais consciência sobre isso, né? Se a gente pudesse ter consciência de que o nosso trabalho vale, que o trabalho do outro também vale. Que a gente pudesse valorizar o trabalho do outro e assim também a gente recebe valorização pelo nosso trabalho. E a Exato. gente às vezes não valoriza. Vou dar uma atenção aqui nos comentários, tá, Tá Vanessa? bom, fica à vontade, tá? Eu tô lendo por aqui, tá muito legal. Vamos ver aqui, ó. A Emeline colocou assim: lembrei quando fui fazer compras com meu netinho, ele queria colocar a senha. Ele ficou tão feliz achando que ele tinha pagado minhas compras. Pois é, mas olha como a criança, né? Ela se sente poderosa, ela se sente empoderada, ela se sente que ela sente que ela pode. E a gente precisa desenvolver nisso. Às vezes tem crianças que eu percebo que eles estão assim super preocupados, às vezes criança que quer comer alguma coisa e não pede porque acha que os pais não vão ter dinheiro para pagar. E em situações assim que às vezes os pais passaram por uma situação financeira difícil, mas que já estão mais controlados e a criança vive ainda naquela ideia de escassez. Então precisa de muita Pode ser conversa, levado né? até a vida adulta. Sim, até a vida adulta. O Rony colocou: a sociedade associa o trabalho árduo e remuneração mínima à dignidade e honestidade. Estou errado? Não tá. Infelizmente, Infelizmente, Rony, a gente aprendeu que é isso, sabe? Que você fez 18 anos, você tem que entrar numa. Gente, não é desmerecendo quem faz isso de jeito nenhum, não é desmerecendo. mas é que a Eu sociedade já trabalhei por um salário mínimo dentro de um shopping. Eu já trabalhei, né? Quando eu comecei. Eu já trabalhei numa padaria também por um salário mínimo. Então, assim, a gente acha que precisa ser dessa forma. Fez 18 anos, eu vejo hoje os meninos mais jovens, eles enfrentam muitas dificuldades. Por quê? Principalmente os que trabalham com mídias sociais, eu tenho acompanhado muitos adolescentes que trabalham com mídias sociais. Inclusive, eu tenho uma, a mãe dele entrou aí, não sei se ela está aí ainda. Ele tem 14 anos e ele está me ajudando aqui num projeto de trabalho. E algo bem bacana que eu estou estudando, eu até sei fazer, mas sei não. Eu estudei, mas eu não quero pôr a mão na massa para fazer, porque vai tomar um tempo que eu não tenho. E aí a gente fez uma parceria. Então, assim, os meninos de hoje, eles têm outros tipos de profissão. Eles não têm essa ideia de entrar numa empresa, trabalhar as 44 horas semanais para receber um salário mínimo. Eles têm a ideia de que o conhecimento que eles têm pode valer muito mais fazendo alguma outra coisa que, às vezes, os pais nem conhecem a profissão, nem sabem que aquilo existe.
Tem alguns, não é entrando nessa questão, mas tem alguns adolescentes que estão saindo da escola porque eles já faturam muito, mas muito dinheiro, 10 vezes mais do que os próprios pais fazendo o que fazem na internet. E a gente precisa abrir a nossa cabeça para isso, entender isso, porque está vindo uma geração aí, já está, mas está vindo uma geração aí que as questões são outras, sabe? Que eles não estão topando mais. A sociedade, Rony, tem isso sim, sabe? Tem muito. Mas ainda bem que está vindo aí também uma geração que está mais assim atenta. E às vezes é difícil, porque eles acham, né? Os pais às vezes sempre obrigam também. Terminar o ensino médio, fez a faculdade, e às vezes ele não quer fazer faculdade, ele consegue ganhar dinheiro, fazer dinheiro com outra coisa. E aí enfrenta uma dificuldade, por exemplo, o meu pai, durante muitos anos, ele queria que eu fizesse concurso público. Eu nunca tive vontade de fazer concurso público. Mas, né, antes ainda, quando eu tive lá meus 18 anos, eu fiz muitos concursos, até eu falar para ele, pai, eu não quero mais fazer concurso. Aí eu entrei na faculdade, e aí ele não falou mais nada comigo. Não gosto de concurso. Não tenho vontade nenhuma de fazer concurso, mas ainda existe essa ideia que o que é bom financeiro é só um concurso público. Quem disse que é? Gente, trabalho para o resto da vida, né? E aí entra Sim, outras questões de valor mesmo, né? Do que adianta você ter ali um sim, emprego que vai te pagar, te remunerar, entre aspas, relativamente bem, mas que você não sim. é feliz, que você comunica em casa que você não aguenta mais seu trabalho, que você tá cansado, que você não quer levantar numa segunda-feira e ir trabalhar, né? Então, até você falando nisso, e até um outro ponto que você colocou também, nessa questão de trabalhar pelo dinheiro, eu mesma passei por isso, né? No momento que eu escolhi, eu passei por todas essas fases, né? 18 anos, você tem que entrar para o mercado de trabalho, você tem Sim. que ter uma faculdade. E aquela faculdade para você fazer trabalhar pro resto da sua vida. E eu tinha muito conflito nisso. Por quê? O meu pai me comunicava que eu precisava estar numa empresa, entrar numa empresa e ficar anos numa mesma empresa. Ele trabalhou 22 anos dentro de uma mesma empresa. Então, assim, eu tinha isso muito forte. Não, tem que ser assim e tal. E mesmo inconscientemente, né? E que chegou um momento que estava me fazendo mal, porque eu não gostava mais do que eu fazia. Uma carga horária totalmente fora da minha realidade, principalmente com a maternidade, que eu comecei Sim. a questionar muitas coisas. Cheguei a ter um início de um burnout, e foi aí que eu falei, o Pedro estava com 1 ano e meio. Eu falei, não, peraí. E eu comecei a trabalhar autoconhecimento, fazer terapia, estudar mais sobre isso. E eu pensei comigo, né? Não tem ninguém colocando uma arma na minha cabeça, ou algo do tipo, que você tem que ficar aqui, porque você tem que crescer dentro dessa empresa, né? Até o cargo de gerência, de ser sócia, que seja, para você ser realizada profissionalmente. Então foi aí que eu decidi, né? Até entendi muitas outras coisas que não faziam sentido para mim dentro de uma hierarquia, dentro Sim. de um trabalho CLT. Mais uma vez, né? Não estou julgando quem é CLT. Tem muitas pessoas que são realizadas sem E serem até CLT. precisa ter as pessoas CLT, né? Precisa ter. O que eu acredito também, Isa, é que num futuro muito próximo, principalmente com essa nova geração, esse Não vai novo ter mais. conceito de trabalho, talvez eu até assisti uma palestra há uns 2 anos atrás, falando que vão existir muito mais PJs do Sim, que profissionais CLT. Você precisa de sim. um profissional, você vai lá e pluga esse PJ. Precisa de um outro sem ter esse vínculo como é o CLT, né? Agora, home office. Quem que Nossa, vai imaginaria mudar. Já mudou, uma mas vai mudar empresa? muito. Exatamente. Até eu, na minha consciência aqui, como a gente fala, né, nessa questão da comunicação, da energia e tudo, até nisso. Eu comunicava muito que, eu não gosto de trabalhar de casa. Não gosto de home office. Não funciona para mim. Só que eu me vi numa situação que agora eu tenho o quê? Eu falei, já que eu tenho o quê? Eu gosto de trabalhar de casa. Montei um cantinho bonitinho, que aos poucos eu tô arrumando. Então, tá Sim, sendo sim. muito mais prazeroso. E até isso, na hora a gente comunicar para os nossos filhos, né? Então, eu comecei a prestar atenção nisso também. Falar, agora o Pedro tá muito mais perto de mim. O Heitor também.
Então, eu gosto do meu trabalho, gosto. Ah, não gosto do meu ambiente de trabalho, não, pera, vamos resolver isso. Então, a gente Sim. fica muito mais alerta, né, em tudo que a gente comunica, na realidade. Sim, é justamente essa consciência, né? Essa noção do que a gente está comunicando, do que a gente está falando, do que a gente está sentindo, porque isso também passa pelo sentimento. Tudo passa pelo sentimento. Muitas vezes, para chegar na nossa consciência, a gente antes precisa sentir, para então a gente, uai, por que eu estou sentindo isso? E aí a gente volta, eu gosto de falar, volta, fita. Volta e vê o que a sua cabeça está te informando sobre isso, que te fez sentir o que você está sentindo. Então, a consciência financeira, ela vai muito além do dinheiro. Ela Muito. tá, né? É muito, mas muito mesmo, muito além. E nós, pais, nós precisamos nos conscientizar disso, independente do que você aí faz enquanto profissão, independente do que você faz. Você não precisa ser um profissional autônomo, né? Você não precisa ter uma formação de ensino superior. Cada um faz o que quer. A gente pode sim fazer dinheiro, ter consciência financeira, ter planejamento de acordo com a realidade de cada um e tá tudo certo. O que não pode é a gente passar uma vida inteira achando que é horrível trabalhar, que eu só preciso ir lá trabalhar porque eu preciso daquele salário, que tá contadinho para eu pagar todas as minhas contas e que eu não posso usufruir de uma vida, às vezes, de querer um lanche gostoso, de querer uma viagem bacana, de repente poder dar algum presente para o meu filho que ele pediu, de colocar, sei lá, numa escola que eu acho legal. Sabe, a gente só não pode ficar paralisado nisso, achando que a nossa vida se limita ao que a gente pensa, porque não é. Quer dizer, a nossa vida realmente ela se limita àquilo que a gente pensa. Mas se a gente expandir a nossa consciência, né, Vanessa? Se a Acredito gente que é expandir, possível, né? cresce. Sim, Fazer sim. aquele exercício de metavisão, né? Você se imaginar realmente como você gostaria que fosse. Ah, você quer no seu estilo de vida que você viaje todo ano, seja no Brasil, seja no exterior, né? Eu quero todo ano fazer uma mega festa de aniversário para o meu filho. Eu quero todo ano, enfim, N coisas, né? Até você falou do lanche, às vezes algumas pessoas se limitam no fim de semana pedir um iFood, por que não? Só que entender que o que é importante, qual que é o valor dessas ações, né, na sua vida e da sua Sim. família. E a partir daí, sim, vamos ver dentro da sua realidade o que dá para ser feito. E às vezes o que está dentro da realidade já está ótimo, já dá para fazer, né? Você já vai se sentir Só que a realizado. gente não acredita, né? E é uma cadeia, né, Isa? Eu acredito muito nessa questão sistêmica. Então, a partir do momento que você está bem, está vivendo aquilo que você gosta, aumenta a sua autoestima, você consegue trazer uma comunicação muito mais saudável, muito mais natural. E aí você consegue estar muito mais com uma energia muito melhor no teu trabalho. Aí você traz essa energia para dentro da sua casa também, né? Na comunicação com os filhos. Enfim, eu acho que está tudo muito envolvido Exatamente. uma vez, por isso, por essas questões, que na realidade eu falo que meu trabalho é planejamento de vidas. Faz total sentido, não faz isso? Total, 100%, 100%, Vanessa, total. E é assim, é planejamento de vida mesmo e tá focado na nossa energia, naquilo que a gente vibra. Se a gente vibra a escassez, não adianta achar que vai ter dinheiro que não vai. E quando você falou do cofrinho, eu tive essa ideia, que veio uma ideia na minha cabeça, acabou que eu não falei. É interessante, né? Talvez aí para os pais. Por exemplo, tem o cofrinho do filho, o cofrinho com objetivo igual na sua casa, comprar o Hot Wheels de ou a criança desenhar o Hot Wheels ou imprimir uma imagem da internet e colocar lá. E não só para criança, para nós pais também. Meu objetivo é reformar a minha casa. Então coloca lá uma imagem, ou faz um desenho, se você tem habilidade, se quiser, da sua casa reformada, para você saber toda vez que você tem aquele propósito. Visualizar é mega importante, porque é uma forma da gente colocar aquela informação dentro da nossa cabeça, porque a gente é cabeça dura. Então, é jogar Não, aquilo para dentro da nossa cabeça. Então, você imprime. Eu faço isso com os meus pacientes, os adultos que eu atendo. Coloca lá um lugar que você vê todo dia na porta do seu guarda-roupa. O que você quer? Você quer um apartamento, uma casa própria? Então, coloca lá a foto coloca e como uma vai fazer. celular que você tá vendo toda hora. Sim, sim, é muito bacana. Assim, eu acho que hoje, principalmente, Vanessa, a gente tem muito acesso à informação, a informação gratuita. Então, basta a gente se movimentar.
Isso aqui é uma informação gratuita, você entra lá no YouTube, você... Gente, tem tanta informação gratuita, não é, Vanessa? Hoje a gente tem tantos profissionais aí que trabalham dessa forma, porque a nossa forma de trabalhar hoje é conscientizar as pessoas a respeito daquilo que a gente acredita, que a gente acha importante. Então, eu falo sobre as relações, você fala sobre a consciência financeira, cada um fala sobre aquilo que acha importante. Está gratuito, disponível. É Com só a gente todo, correr atrás. com Se toda você certeza. passa por alguma dificuldade, é porque tem algo que você não sabe. E o outro que não passa é porque ele sabe algo que você não sabe. É isso. E a Uma gente corre troca, atrás. e uma troca riquíssima acaba sendo, né? Sim, sim. Olha, já vamos finalizar. O que você quer deixar aí de recado principal assim para os pais, Vanessa, sobre isso? Que essa questão da educação financeira, ela não precisa ser pesada, não precisa ser chata. Na verdade, ela pode, deve ser muito mais leve e trazer sempre um significado por trás. Eu acho que é aqui que está a chave, né, de você trazer uma educação financeira para os seus filhos de uma forma natural mesmo no dia a dia. E lembrando que é sempre pelo exemplo. Então, comece a se auto-observar como você lida, né, com dinheiro, como que você está aí na educação financeira também, porque isso com certeza vai te ajudar muito a ter clareza como que você está comunicando isso, construindo, né, a consciência financeira dos seus filhos, sua e da sua família. É justamente. Gente, então gratidão. A Flávia colocou aqui saber as prioridades é importante. Então, gratidão, tá? Vocês que estiveram aqui. A gente também é muito grata, né, Vanessa? É importante colocar. A gente é muito grata. A gente faz isso aqui, uma live, né, Vanessa? Porque a gente quer fazer. Porque a gente acha que é importante para nós, enquanto Formação profissionais e adiante, enquanto né? pessoas. Sim, a gente serve a nossa vida através do nosso trabalho, e é muito bonito isso. Mas é muito gratificante também quando você está aqui, você para e vem assistir. Quando você participa ao vivo. Porque eu sei que tem muitas visualizações depois, muita gente vê depois, mas assistir ao vivo faz o nosso coração bater mais forte, não é, Vanessa? Faz a gente ficar mais feliz. E a gente fica muito grata, né? Pela, por vocês cederem o tempo de vocês, por vocês investirem o tempo de vocês nesse conhecimento. E é isso, então, gratidão. Gratidão, Vanessa, por ter aceitado. Foi muito gostoso mesmo. E não A gente tem ideias muito esqueçam do parecidas, viu? presentinho. Sei que tá acabando aqui já, mas não Sim. esqueçam do presentinho. Eu tenho Ah, é verdade. Fala aí. esse e-book, ele traz ali algumas dicas, né? Alguns erros comuns e algumas dicas de como você utilizar de forma inteligente o cartão de crédito. Então, para quem tirar o print, mesmo depois na gravação também, tira o print e me marca a Isa também, que aí eu vou Ai, mandar que no delícia. particular e-book. Gente, então olha só, tira o print, pode ser depois na gravação, posta nos seus stories, marca a Vanessa, arroba Vanessa Zotarelli, não é isso? Isso mesmo. Zotarelli com dois E. Eu vou colocar seu perfil aqui, porque eu acho que depois eles não têm mais acesso ao seu perfil, né? Agora na live, se eles clicarem ali em cima, é com dois L's, não é isso, Vanessa? Isso, com dois L's. Isso, ó, coloquei o perfil dela aí. Então, me marca a Vanessa, posta nos seus stories que ela vai mandar um e-book, ó, de novo, gratuitamente, claro, para vocês, porque para ela tá servindo a vida, ela tá fazendo o papel dela. Gratuitamente, né? E aí você vai receber um e-book sobre como lidar com cartão de crédito. Vale? Eu posso fazer também? Opa! Eu quero, apesar que eu acho que eu uso de maneira muito consciente, mas eu acho importante. Legal, gratidão. Então é isso. Gratidão, gente. Tchau, tchau, viu? Bye, bye, Vanessa. Gratidão. Beijo. Tchau, tchau.